Bom, gente, vamos trazer hoje aqui um vídeo com uma explicaçãozinha sobre duas questões do Microsoft Excel. Então, duas questões aqui do CESP-UNB, realizado o concurso no Espírito Santo em junho desse ano, 2013, e nós retiramos aqui dois itens de uma questão de Excel para a gente julgar, tá? Então, essa questão de Excel, ela é relacionada a uma planilha, onde nós estamos aqui visualizando uma parte dessa planilha, onde nós temos texto na coluna A, alguns valores numéricos na coluna B, e na coluna C nós temos aqui apenas a palavra efetivo. Então, analisando rapidamente, público-alvo, idosos, crianças de 6 a 2 anos, trabalhadores da saúde, e aqui, público previsto, e os valores. E aí a coluna público-efetivo está ali em branco. Então, considerando essa planilha acima, em edição, no ambiente Microsoft Office, Excel, julgue os próximos itens. Então, nós temos aqui dois itens desse concurso de Excel, e o primeiro item diz: caso o número efetivo de idosos vacinados seja igual à metade do valor previsto, então a fórmula correta a ser inserida na célula C3 para expressar esse valor é igual B3 dividido por 50%. Então a gente percebe aqui, número efetivo de idosos vacinados seja igual à metade do valor previsto. Número previsto de idosos vacinados, temos aqui na célula B3, 370.769, tá? Então, para calcular 50% desse valor, considerando que o público efetivo deva ser 50% do valor do público previsto, deve-se utilizar o cálculo igual a célula onde tem o público previsto, que é a célula B3, dividido por 50%. Bom, sempre que eu for calcular 50%, 30%, uma porcentagem sobre um valor, tá? Eu posso realizar o cálculo da multiplicação. Se eu alternar aqui para uma janela do Excel, se eu colocar aqui na célula B1, por exemplo, o número 5.800. Então, eu quero calcular 50% desse valor. Eu vou colocar igual B1 vezes 50%. Certo? Então, no caso, B1 vezes 50%, Enter. Eu vou estar calculando aqui a metade, ou 50%, do valor de B1, que é exatamente 2.900. Certo? Então, eu não vou calcular B1 dividido por 50%, porque eu não vou chegar à metade desse valor. Ok? Então, analisando aqui, esse cálculo está errado. Consequentemente, esse item também está errado. Igual B3 dividido por 50%, não. Seria igual a B3 vezes 50%. E a outra questão diz, para se calcular o total previsto e o total efetivo, e colocar os resultados nas células B11 e C11, respectivamente, é suficiente selecionar as células B11 e C11 e clicar no botão de soma do Excel. Então, no caso, B11 e C11 selecionadas, e ao clicar nesse botão, nós vamos ter o total de público previsto e o total efetivo. Bom, na linha 11, primeira célula em branco aqui, na coluna B, B11, após esses públicos aqui, esses valores, e também aqui C11, se eu selecionar essas duas células e clicar nesse botão de soma, o que vai acontecer? O Excel automaticamente ele vai calcular o somatório dos valores numéricos do intervalo acima dessas células selecionadas. E com isso a gente pode dizer que vai ser o somatório desses valores aí da coluna B, público previsto, e coluna C, público efetivo. Então nós podemos até utilizar uma planilhazinha que a gente já tem aqui pronta, com alguns valores em duas colunas. Eu tanto posso, selecionar todos os valores das colunas B e C, aqui no caso, na minha planilha, e clicar na guia início, grupo edição, do Excel, no botão soma, para ter esses totais de cada coluna, na primeira célula vazia após a seleção, como eu também posso fazer como está lá na questão, apenas selecionar essas duas células aqui, abaixo das duas colunas com valores numéricos, e clicar no botão da soma, que também os totais, o total de cada coluna também já vai aparecer. Eu posso fazer isso, gente, tanto com colunas,
como também para o somatório de linhas. Ao invés de selecionar essas duas células na parte inferior, poderia selecionar essas 4 aqui ao lado e clicar no botão da soma para também obter automaticamente esses totais aqui por linha. B1 mais C1, B2 mais C2 e assim sucessivamente, certo? Então, esse botão da soma ele tem várias maneiras de ser utilizado. E uma delas a gente está apresentando aqui agora porque justamente apareceu nessa questão. Para obter esses totais aqui da parte inferior, coluna B e C, basta selecionar essas duas células vazias, B11 e C11, clicar no botão do somatório que já vai vir os totais, né, dessas duas colunas aí automaticamente nas células B11 e C11. Então a questão aqui de número 1 está errada porque o cálculo deveria ser uma multiplicação e não uma divisão. E essa questão 2, corretamente, o uso desse botão soma para calcular total, né, de valores selecionados lá nas colunas B e C. Ok?